Olá, meu nome é Júlia Galvani e começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória o professor Afonso Ligório Cardoso. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, o prazer é todo nosso estar aqui aos 40 anos, relembrando a bela história do NASP. Muito bem, então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional do professor Afonso. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho ali das suas origens, onde o senhor nasceu, passou sua infância. Olha, eu nasci numa cidadezinha bem pequena no interior do Piauí, chamada Regeneração. Ali eu vivi meus 7 primeiros anos. Depois a minha família se mudou para a capital e ali eu vivi o restante da minha infância. Muito bem. E a sua família, professor, já era adventista? Como o senhor conheceu a mensagem? A minha família era católica praticante. Meu pai era sacristão, portanto a pessoa que ajudava no ofício da missa com o padre. Minha mãe era zeladora do coração de Jesus e praticávamos a novena toda sexta-feira, os jejuns da quaresma, até que em 1963 alguém passou lá na nossa cidade vendendo uns livros. Meu pai achou os livros tão interessantes que insistiu com a pessoa para se identificar, para dizer de onde era. E a pessoa não se identificou. Depois de 30 anos soubemos que era um colportor. 30 anos não, 19, 20 anos. E aí mas antes disso nós passamos por outra religião evangélica, porque foi aquilo que nos apareceu primeiro no entendimento bíblico. E depois, em 1974, então foi quando nós conhecemos a mensagem adventista, a visão adventista sobre o entendimento da Bíblia. E aí então decidimos, toda a família, se batizar na igreja adventista, exceto umas 2 pessoas da família. E com isso, como meu pai era um dirigente ativo nessa outra religião, no prazo de 10 anos, mais de 1000 pessoas vieram. E o templo, na verdade, no mesmo ano, em 74, 75, o templo foi fechado dessa denominação. E todos vieram para a igreja adventista. Em síntese, é isso. Que interessante. Isso foi lá em São Paulo mesmo? Lá no Piauí. Ah, tá. Lá no interior do Piauí. Muito bem. E quantos anos o senhor tinha? Qual foi a data do seu batismo? Me batizei no dia 29/9 de 1974. Batismo da primavera. Então, eu nasci em 1963 para 74, então 11 anos eu tinha. Que legal. Mas já tinha vivido toda essa experiência que eu acabei de falar para você. Que interessante. Então, eu me batizei juntamente com minhas irmãs, éramos todos adolescentes, eu ainda juvenil, na Igreja Central de Teresina, Rua Aurelino de Abreu, 1510. Então, foi um fato tão impactante da nossa vida que até hoje eu não consegui esquecer o número da igreja, né? Rua Aurelino de Abreu, 1510, Central de Teresina. Amém, que legal, Deus seja louvado. E qual a sua formação acadêmica, então? Como que o senhor se tornou um professor? Já havia esse desejo? Não havia esse desejo de ser professor. Meu desejo era ser outra coisa, um veterinário ou um agrônomo. No entanto, saiu do jeito que Deus queria e foi melhor. A minha casa era uma casa de livros. Meu pai comprava muitos livros, meu pai era autodidata, lia muito. E a gente também foi na mesma esteira, lendo muita coisa que chegava lá em casa. E aí, quando eu me tornei adulto, depois do ensino médio, então eu fui direcionado para aquilo que já tinha uma pré-formação autodidata, que era a leitura. Então fui fazer letras. E aí, depois que eu fiz a letra na cidade vizinha aqui de Engenheiro Coelho, eu fiz a pós-graduação em outra instituição, depois fiz mestrado, doutorado, porque quando eu cheguei no NASP Engenheiro Coelho não havia ainda uma escola formal para o nível em que eu já estava, para o segmento, que era faculdade. Eu já tinha feito o ensino médio no Piauí. Certo. Então, como começou essa história aqui no NASP Engenheiro Coelho? Que ano que o senhor chegou aqui? Eu cheguei aqui no dia 10 de novembro, num domingo de 1985, à tarde, o céu poente avermelhado, muito linda a região, sem nenhum metro de asfalto, e eu adentrava aos portões aqui do campus, na época chamada Novo Iaiê. Então, eu cheguei aqui
Você perguntou como é que foi minha trajetória aqui, como é que foi meu ingresso. Minha trajetória foi tudo o contrário do que eu havia planejado. Mas, repito, foi dentro dos propósitos de Deus, então foi melhor. Eu vim para ser técnico agrícola porque a instituição tinha comprado 30 máquinas agrícolas, havia 150 mil pés de citros, plantação de trigo, então era uma coisa muito grande. Então eu vim para trabalhar nessa área. Mas chegando aqui, não havia espaço e a diretoria perguntou se eu aceitaria ficar na portaria. Então eu fui um porteiro aqui no começo. Depois de 6 meses, então fui para o escritório da agricultura, a ajudar a comandar toda essa estrutura que havia na época. E depois dali, então, em 1986, chegou a primeira turma de alunos internos, 26 alunos internos, homens e 15 mulheres, e eu fui convidado para ser preceptor, então, dos rapazes ali em 1986, e eu topei o desafio. Só uma curiosidade, o senhor foi o primeiro preceptor? Já tinha preceptor? Sim, eu fui o primeiro preceptor. Que interessante. Primeiro preceptor para ajudar a realizar o sonho de 26 rapazes que vinham de diversos lugares do Brasil, mas especialmente da Bahia, do Rio de Janeiro e de Poconé. Que legal, professor. E depois, então, quais outras funções o senhor atuou aqui? Bom, aí foi uma sucessão de acontecimentos, né? Eu comecei a fazer, então, um curso de letras e depois de alguns meses eu fui convidado para dar aula no supletivo para esses jovens. E depois de dar aula no supletivo, então depois a instituição transformou-se em escola regular, eu continuei sendo professor, saí da preceptoria, terminei o curso de letras, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação, fiz a pós-graduação, e em 1997 surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em instituição aqui no interior de São Paulo, também pública, fiz o mestrado e depois fiz o doutorado. E conforme a minha formação ia acontecendo, as funções também na instituição iam mudando. Então depois eu fui nomeado para ser o coordenador, o primeiro coordenador do curso de letras, que estava sendo transferido de São Paulo para cá. A ideia inicial da igreja era fechar o campus São Paulo e transferir todos os cursos para cá. Então esse processo começou com teologia, pedagogia e letras. Então eu fui nomeado para ser coordenador de letras, um desafio muito grande na época. Eu estava terminando letras ainda. Mas enfim, e depois disso eu fui nomeado para ser o diretor acadêmico desse campus. Depois fui nomeado para ser o diretor acadêmico da reitoria do UNASP como um todo. Depois eu fui nomeado para ser diretor do campus Hortolândia, acumulando a função de vice-reitor para a educação superior de todo o sistema UNASP, incluindo também aí a EAD, e por fim nomeado agora como diretor, há 2 anos, como diretor-geral do campus São Paulo e também acumulando a vice-reitoria para a educação superior. Muito bem, professor. Voltando um pouquinho ali nos primórdios do curso de letras, quando foi transferido para cá, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Questão de autorização do curso, questões legais, isso foi um desafio para vocês? Muito desafio, porque na época nós tínhamos muitos sonhos. O UNASP tinha sonhos que eram sonhos, havia fé na realização desses sonhos, mas havia muito desafio e a fé nos ajudou a superar esses desafios. Então, havia o desafio da implantação do curso, né? Biblioteca, professores, porque nem todos queriam vir de São Paulo para cá, e de forma compreensível, né? Já trabalhava lá há muitos anos. Então, o desafio montar corpo docente, implantar, transferir o curso, pedir autorização do MEC para essa transferência, que era diferente de hoje. Mas em toda uma dessas fases a gente viu a mão de Deus atuando fortemente, abrindo portas, e o UNASP é isso, é um campo de milagres em todos os sentidos. E aí o curso foi aberto e começamos a trabalhar no curso, havia turma tarde e turma... Era só a tarde.
Ok. Agora, não havia curso noturno, era só à tarde. Certo. E esse curso, de alguma forma, impactou a região aqui próxima? Havia a maior parte de alunos internos ou eram externos? A maior parte era de alunos internos, mas havia também alunos externos, que através do curso conheceram a mensagem e se decidiram ao lado de Cristo, através desse curso. Através da palavra, da arte, da poesia, do romance, tudo isso é possível ser trabalhado tendo em vista a cosmovisão cristã. Amém. E o senhor também foi diretor acadêmico aqui. Quais cursos o senhor acompanhou que foram abrindo ao longo desse período? Vou ver se eu consigo lembrar de todos, né? Mas vamos de trás para frente. Então, o último curso que foi autorizado e aberto nesse campus, no período em que eu estava, foi o curso de arquitetura e agronomia. E aí os cursos antes disso, então, passaram pela nossa gestão. Então nós temos aí, já falei letras, renovação de pedagogia, tradutor e intérprete, já falei agronomia, arquitetura. Nós tínhamos um curso tecnológico, né, também, rádio e TV, comunicação social, enfim, muitos cursos. Ok. E a sua equipe de trabalho, professor? Quem foram alguns dos líderes nesse período que o senhor atuou aqui? Isso faz toda a diferença, a equipe de trabalho. Então, você me pede nomes e a gente sempre corre o risco de esquecer alguém. Mas, se nós pegarmos desde os primórdios, nós temos o meu primeiro tutor firme, foi o pastor Elias Fraga Germanovski. E depois o professor Admir Reis, a professora Edmia Barreto, a professora Edna Barreto, a professora Naí Eblin, depois o professor José Irã. Você está perguntando meus líderes, né? E diretores gerais, o pastor Walter Boger, depois o pastor Levi Borrelli, Daniel Bahia, pastor Martini, que foi a pessoa com quem trabalhei mais de perto, como diretor acadêmico e por 12 anos. Foi uma boa parceria. Que legal. Então, nos registros aí para a história, eu quero pedir desculpas se eu esqueci o nome de alguém, mas certamente há mais pessoas. Sintam-se todos incluídos nessa trajetória bonita de fé e de muito trabalho aqui no NASP. Certo. Foram quantos anos ao todo aqui em Engenheiro Coelho? Eu cheguei em 1985 e saí em dezembro de 2018. Então temos que fazer as contas aí, né? Uns 30 anos por aí. Nossa, é muito tempo. 28, 30 anos aqui nesse campus. Ao longo desse grande período de tempo, imagino que o senhor deva ter acompanhado muitas mudanças assim na estrutura do colégio. Comparando quando o senhor chegou em 85 e depois quando o senhor saiu em 2018, que mudanças o senhor viu aqui no campus? Houve muitas mudanças, muitas alterações, desde a jardinagem, as árvores e também os prédios, a estrutura, como você fez referência, né? Então nós tivemos, quando eu cheguei aqui, havia um canteiro de obras, estava sendo construído o restaurante, que na época a gente chamava de refeitório. Estavam sendo construídas as alas, a primeira ala do feminino e do masculino dos residenciais, e depois a educação básica, e depois este prédio aqui, em que nós estamos aqui conversando, que é o Centro de Comunicações, a biblioteca, né? Onde abriga vários departamentos. As aulas, inclusive, começaram nesse prédio, né? Enquanto o prédio do ensino superior estava sendo construído. Depois a igreja e depois os outros departamentos vieram em seguida, né? Então, foi uma mudança muito grande. Você pode imaginar, por exemplo, uma câmera acelerada, né? Você pode ver um campo de laranja, um campo bem aberto, plantação de trigo e o cenário sendo mudado, porque outras sementes estavam sendo plantadas, né? A semente da palavra no coração de pessoas para disseminar o evangelho em todo mundo. E o NASP, de fato, campus Engenheiro Coelho, que faz 40 anos, né? Foi um campus em que se projetou para o mundo, projetou jovens.
Houve época, eu acho que ainda está mais ou menos nisso, que era a instituição que mais tinha missionário no mundo. Nossa, que legal. Então, professor, o senhor acabou passando pelos 3 campi do NASP, né? Sim. Na sua opinião, qual é o diferencial da educação adventista, em especial ao NASP? O que o NASP traz de diferencial para os seus alunos? Visão de futuro. A visão de futuro do NASP é diferente da visão de futuro de outras instituições. Porque a visão de futuro é uma visão que nasce de uma visão apocalíptica, isto é, uma visão que crê no breve retorno de Jesus e que nós teremos um novo momento da vida de continuar crescendo no conhecimento, no amor e no sacrifício de Cristo. Isso faz toda a diferença. Então, o futuro para nós é um futuro com resposta, não é um futuro incerto. E isso está impregnado, então, no nosso plano de ensino, nas nossas aulas. Essa é a moldura que nos orienta, nos motiva e nos fortalece na jornada na educação. E para mim esse é o grande diferencial, porque valores, outras instituições têm valores. Ética, outras instituições têm ética. Qualidade de ensino, outras instituições têm qualidade de ensino. Assim como nós também temos nota máxima no MEC. E o grande diferencial é a visão de futuro, um futuro certo com Cristo. Amém. E agora estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Para o senhor, professor Afonso Cardoso, o que o NASP representou e representa na sua vida pessoal, profissional? O NASP é um campo de oportunidades, tanto na área profissional, a área espiritual e a área pessoal, né? Então, para mim, o NASP... Bom, aqui eu vivo a maior parte da minha vida. Aqui nasceu o amor e aqui nasceram os frutos do amor. O amor se chama Silvia Cristina e os frutos do amor se chamam Gustavo e Giovanni. Que legal. Então, e no campo profissional é uma instituição que abre as portas. A pessoa quando chega aqui, ela vê as possibilidades e também vê que seus potenciais podem ser aumentados. Então, aqui, quando chegamos no NASP, quando a gente se abre para tudo aquilo que o NASP oferece, oportunidades inimagináveis também surgirão. Por exemplo, no meu caso, eu nunca pensei em, por exemplo, fazer um curso de liderança na Andrews University. E aí Deus me deu essa oportunidade. Então, eu fiz lá o mestrado e depois me tornei professor orientador desse programa. Então, é muito interessante que uma vez eu me vi lá na Andrews dando uma matéria lá sobre romance, sobre ficção, e como é que os nossos líderes podem trabalhar com esse gênero literário, né, tão forte hoje em dia, né? Nós somos consumidores ávidos de séries, minisséries, enfim, e como nós devemos, como líderes, trabalhar com os nossos jovens essa realidade, né, inescapável, né? Então, Deus me usou, por isso que eu falei para você, não foi do meu jeito, isto é, não foi como eu planejei, como eu pensei, foi do jeito de Deus e esse jeito é o melhor, né? Então, o NASP é isso, um campo de oportunidades em todos os níveis, familiares, acadêmicas e religiosas. É um campo de milagres e eu preciso então me deixar ser um milagre nas mãos de Deus, para que Ele opere. E nos conceda a oportunidade também de ajudar aqueles que estão iniciando essa jornada. E aqueles que também estão finalizando essa jornada, que é o meu caso. E aqueles que estão na metade da jornada. Enfim, a visão de futuro nos possibilita continuar nesse caminho. Amém. Então eu queria muito agradecer ao senhor ter contado um pouquinho dessa história, ter aceitado o nosso convite e desejo que Deus continue abençoando grandemente o senhor nas suas funções lá em São Paulo e também a sua família. Ok, foi um prazer. E o meu desejo é que o NASP continue nesse mesmo objetivo. 40 anos é uma idade muito bonita, é a plenitude do vigor da vida. Então o NASP Campus Engenheiro Coelho passou pela sua infância, passou pela juventude e agora está entrando na maturidade. E está entrando na maturidade com passos firmes, fortes, sabendo o que já fez e com convicção do que precisa continuar sendo feito. Parabéns pelo NASP, 40 anos, e parabéns para todos aqueles que fizeram parte dessa linda história, uma história de amor e salvação.
Amém. Muito obrigada. Por nada.